E aí, tudo bem? Aqui nessa aula a gente vai falar sobre logos, então, e como vetorizar eles e colocar lá no 3D para a gente aplicar nos nossos projetos. A gente vai fazer bastante isso no decorrer do nosso dia a dia. E eu trouxe aqui alguns exemplos de logos que vai aparecendo para a gente gente poder vetorizar. Então, o primeiro de todos vai ser o mais simples, né? A gente tem este logo aqui, já vem em vetor, então tá super simples. O que acontece quando eu tiver isso daqui, eu vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. Eu trouxe ele para um outro arquivo porque quando eu vou salvar, eu tenho que salvar esse arquivo Illustrator e vai salvar todos eles. Então eu deixei ele separado aqui para ficar mais fácil. Eu vim em arquivo, Save As, e vou colocar aqui um nome, logo 1. Importante quando estiver no Illustrator, o Max ele vai reconhecer sempre os arquivos Illustrator, só que a partir da versão 8, sempre. Então você coloca na versão 8, não tem problema. Ele tá falando que vai ter uma descompatibilidade de versões, mas como a gente só quer a linha, o outline dele, não vai ter tanto problema. Então a gente pode vir aqui no Max, dar um File Import, importar aqui, pegar esse arquivo, logo 1, e aquilo que você quer fazer, vou dar um merge de todos aqui no arquivo. E o que ele está pedindo para você? Single Object. Então eu selecionei aqui, veio uma spline. Se eu der outra opção, múltiplos objetos, primeiro que ele vai dar um conflito de nome, eu vou dar um OK aqui mesmo, eu vou trazer para baixo e aqui ele vai ter cada line independente. Eu nunca uso assim, eu sempre deixo em single objects. Então aqui eu tenho essa minha logo, tá em uma spline, né? Então se eu rotacionar aqui, é somente a linha dele. Eu posso deixar habilitado aqui. Primeiro que ele está muito pequeno, né? Eu vou vir aqui em Measure, em ferramentas da Measure, ele tem somente 1 centímetro de altura por 8,9 de largura. Então, uma coisa que a gente até posso falar para vocês, é que aqui eu vou dar um Extrude e vou colocar um amount de 1. Você viu que ele ficou muito grande, né? Até bom que aconteceu isso aqui, você viu que aqui está preenchido e aqui não. O que está acontecendo aqui? Vou dar um... Aqui, ele não consegue fazer essa extrusão, ele só consegue fazer a borda, né? E o que está acontecendo? Se eu selecionar aqui, eu tenho um vértex sobreposto ao outro. Então, por isso que ele não está conseguindo fazer. Eu poderia vir aqui somente neles e dar um weld. Agora nós temos somente um vertex aqui e a gente pode dar o F3, não consertou. Mas o que acontece? A gente pode procurar um a um aqui para poder encontrar qual que é o vertex que está sobreposto, ou a gente pode selecionar tudo e dar um weld, que agora ele fez a solda de todas as linhas sobrepostas, e se eu der extrude, pronto, fixou. Em vez de eu ficar procurando um a um, eu sempre seleciono tudo e deixo um valor muito pequeno aqui, ponto 1, da weld, porque se eu deixar esse valor muito grande, tipo 1, por exemplo, nem ele soldou tudo, né? Nem fez tanta diferença, porque vocês entenderam, se eu colocar ponto 5, então aqui ele vai soldar todos os pontos no raio de meio centímetro. E como o nosso logo só tem 8 centímetros, então ele está soldando muita coisa. Então é só deixar um valor muito pequeno aqui, né? E pronto, a gente faz a solda e a gente já consegue. É mais fácil do que procurar um a um. Mas agora, o nosso logo aqui, ele está muito pequeno. Se a gente fosse colocar aqui na testeira, ele teria pelo menos uns 80 centímetros de altura. E aqui a gente tem 1 centímetro de altura apenas. E como é que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, vir no Scale e deixar ele até a altura que eu quiser. Por exemplo, deixar com... aqui, por exemplo, 80 centímetros. Pronto, eu já poderia colocar ele numa testeira de menos de 1 metro, né? Se eu deixasse uma testeira de 1,20 m, eu conseguiria colocar ele bem. E ele, mas aqui ele ficou grandão. Ele ficou 45 centímetros nesse amount aqui. Lembra na aula de escala que eu falei sobre isso? Então aqui nesse amount, a gente deveria descer muito, né? Até ele ficar fazendo algum sentido aqui para nós. E eu não gosto de trabalhar desse jeito que você perdeu toda a referência, como eu disse na aula de escala. Então, eu vou deixar ele como ele estava antes. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou selecionar somente os vertex e vai funcionar com os vertex, segments ou spline, tanto faz essa técnica aqui. Eu só preciso selecionar qualquer um desses daqui na spline, deixar o pivô centralizado, porque se eu colocar aqui, por exemplo, ele vai dar um scale em cada ponto e praticamente não vai sair do lugar. Então eu preciso deixar sempre no pivô. E eu vou dar o scale aqui, vou só verificar aqui no measure, 37, pode ser o dobro desse, né? Eu vou deixar aqui e pronto. 79 é o suficiente pra gente. Agora eu venho aqui no modify, extrude, vou dar 1, como estava antes. E agora sim, nós temos 1 centímetro real. A gente tem a realidade, a gente tem um objeto na escala real dele. E se a gente quiser um logo de 5 centímetros, por exemplo,
a gente também consegue. Ah, tem um outro problema que eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar um Ctrl Z, dar um extrude de 1 aqui. Mas tem uma coisa que alguém pode falar para mim, eu vou fazer até uma cópia aqui, fazer uma cópia, vou selecionar esse logo, eu posso pegar este logo e dar um scale somente em X e Y, que a gente vai ter a mesma coisa. Só o que acontece, se eu aplicar um bend, por exemplo, e eu for fazer um ângulo assim, para pôr uma parede curva, ele vai ficar totalmente estranho. Ele não vai conseguir fazer o bend muito bem, porque ele está pegando a referência do logo menor, com a escala totalmente diferente. Então é esse o resultado que a gente vai ter. Então eu vou colocar tipo 120, por exemplo, para poder colocar numa parede curva. E vou pegar esse logo, vou em Vertex, vou selecionar eles aqui pelo eixo e deixar no mesma altura, né? Daí um extrude de 1 e agora eu vou aplicar um bend também. E aqui a gente tinha 120 no eixo X. Então eu vou aplicar no eixo X, 120. E aqui a gente sim, nós temos a forma correta. Isso aqui se você escalonar da forma errada e isso aqui da forma correta. Agora tem uma coisa que está me incomodando que eu não falei para vocês ainda. Eu vou voltar aqui, que é no começo, tá vendo que aqui ele não tem na resolução muito boa, então vou no Editable Spline, no Interpolation Adaptive. Eu vejo muita gente errando nisso, é uma coisa muito simples e muita gente erra, um erro muito besta. Agora sim nós temos esse logo da maneira correta. E se você for ver aqui, ele deu uma quebrada na malha. Isso pode ser um problema, porque na verdade ele não tem definição na parte frontal. É o que a gente deveria fazer, vir aqui. Eu vou falar para vocês, é um modificador chamado Subdivide. Subdivide, se eu apertar um F4, ele vai colocar segmentos aqui nessa face. E se eu der o Bend, ele consegue, vou dar um F4, ele resolveu aquele problema que estava tendo na logo de antes. Porque a gente estava fazendo essa curva e aqui não tinham segmentos. Aqui a gente adicionou segmentos no meio e ele consegue fazer a curva melhor. Para finalizar esse logo, a gente poderia vir aqui no modificador, chamfer, e aplicar chamfer somente nas bordas, está muito grande, a gente poderia deixar um ponto 2, por exemplo, e deixar para somente nos chamfers fazer o smooth. Mas você percebe que ele começa a ficar também muito, acaba quebrando, talvez você tenha que colocar, ele acaba tendo alguns problemas. Então, por causa disso, eu vou tirar aqui. Eu tenho até esse daqui, Base Chamfer, que na verdade ele vai fazer a mesma coisa, só que no material. Então, se eu aplicar este material, a gente tem um modificador aqui no Bump. Eu vou dar um render para vocês olharem melhor. Que este modificador aqui, a mesma coisa do chamfer lá, eu posso colocar aqui. Eu coloco 1, por exemplo, ou 0, é sem chamfer nenhum. Então, eu tenho uma luz rebatendo aqui e ele não tem nenhum rebatimento de luz. Então, se eu coloco 1, por exemplo, ele já começa a ter alguns brilhos. Isso para o realismo agrega muito. E como o modificador ele pode danificar a malha, aqui ele nunca vai ter esse problema. Então aqui, colocar como ponto 4 é o que vem de padrão, tal, é o suficiente pra gente. Então pra gente colocar em logos, eu sempre prefiro fazer esse chamfer no material do que no modificador. Aí outra coisa que eu também posso falar para vocês é que a gente pode, em vez de dar um extrude, a gente pode deixar somente a linha aqui e aplicar um material de self-illumination, por exemplo. E aqui a gente teria um logo em neon. Ou também a gente pode deixar desse jeito, dar um Ctrl V, fazer uma cópia e colocar o extrude, colocar deixar a base em chamfer assim, movimentar um pouco para frente e aqui a gente teria um logo com uma sanca, né? A gente conseguiria fazer isso. Se você for até um pouco mais perfeccionista, você pode selecionar esses daqui e dar um outline, né, para ele poder ficar interno. Eu dei um outline super pequeno e como eu tô com ele selecionado, deletei e aqui a gente tem este logo com sanca só aqui para dentro. A gente conseguiria fazer isso daqui e se a gente quisesse, poderia até mudar para um rectangular também, se você quiser. Também tem essas opções, ou até uma última, posso aplicar esse Self-Illumination, aplicar um modificador Editable Poly, selecionar somente as bordas de fora, aplicar um Extrude de 2, por exemplo, selecionar essa borda, desselecionar a face e aplicar um outro Extrude. Só que agora, em vez de colocar nesse grupo, eu inverto o grupo e deixo um extrude super pequenininho, dou um OK. E agora eu vou aqui, venho Materials, General, Multi-Sub Object.
Eu só preciso de 2, então eu vou em set number 2, aplico 2 aqui e eu seleciono aqui nesse objeto. Eu venho na face lateral aqui dele, seleciono este daqui de fora, coloco o ID como 2, dou um Ctrl I para poder inverter. Aqui já está como 1, então eu posso vir aqui no base chamfer, colocar como 1 e aqui como 2. E a gente teria essa zanca do mesmo jeito até com o chamfer. Você percebe o chamfer aqui? Se eu vier aqui no deletar, não temos nada. Ponto 4, a gente tem um leve arredondamento aqui das pontas. São 3 formas de fazer, são essas formas que a gente tem, né? Sinta-se à vontade para poder usar qualquer uma delas serve. Acredito que é isso. Sobre essas logos, sobre vetorizar logos, é basicamente isso, e eu vou falar dos outros tipos de logo numa próxima aula. Até mais!